Backtest, então, do dia de hoje, segunda-feira, 24 de outubro. Quis oportunidades eu teria pegado se tivesse no mercado ao vivo. Eu quero eu vou rodar esse backtest bem devagarinho para ver. Na verdade, eu comecei ele e tinha esquecido de gravar, então não quis apagar as marcações para não perder tempo, mas seria a ideia. Tá, no semanal aqui, a gente tá, como é que se diz? A gente teve um bordo aqui, né? Então, temos aqui o nossa protegida, aqui nosso target, né? Ele tinha tocado lá, tinha voltado aqui, reagiu, e tá com cara de que ele vai subir, até mitigar algo mais acima aqui, provavelmente, para daí cair. Então, estamos bearish, mas num pullback, né? Então, no diário, dá para ver aqui, do diário a protegida continua sendo aqui, né? Deixa eu apagar o semanal para não poluir. Estamos na região premium do diário, né? A gente tinha então, semana passada a gente fez aquela pernada que no semanal foi uma agulhada, né? Descemos, tocamos essa região aqui embaixo, eu reminei aqui até esse pavio, mas o certo seria aqui, né? Ah, como é que se diz? Tocamos aqui e fomos lá, demos uma beliscada e tá subindo. Ou seja, o preço está bem consolidado aqui, né? Sem muita direção. Aqui talvez até desse para selecionar só o pavio, mas ele não teria pego. Selecionando o range como um todo, é isso. Tá, estamos na região premium aqui, né? Mas não muito acima. E no range, aquilo que importa é comprar abaixo do 0,30 e vender acima do 0,7, né? Estamos quase lá, mas... Ok, H4. Que eu já pendurei uma ordem aqui, não sei se vai dar ou loss. Só finalizar a prévia aqui, porque vou ter que fazer meu filho dormir. Mas, como eu estava dizendo, né? O H4, então, ele mitigou essa região aqui do diário, né? Esse range como um todo, né? Do diário. Eu vou apagar aqui. Aqui no H4, a gente tinha... Aqui a gente fez um boss, né? Aqui tinha tido várias falhas em fechar, né? Fail to close, fail to close. Aqui a gente rompeu. Então o fundo era aqui, né? Aqui falhamos em fechar. Se considerasse o fundo aqui, também teria falhado de fechar, né? Então, o nosso range atual do 4 horas é esse aqui, né? A protegida é aqui, porque o último movimento foi para cima, né? E o target lá em cima, né? Do 4 horas. Se bem que a gente tocou, como é que se diz? A gente tocou aqui, falhamos em fechar acima desse topo, tivemos um fail to close aqui, né? Então, temos configurada a tradicional situação de consolidação, né? No diário, tá? Por que aqui não estaria, né? Então, estamos acima dos 30%, tocamos essa região e fizemos um fail to close. Então, teremos um pullback de natureza bullish, ou seja, uma pernada bearish. Então, dá para pensar em shortar alguma coisa para pegar alguma região aqui embaixo, provavelmente aqui, né, nessa zona aqui de baixo. Até talvez esse pavio poderia se pensar, né, porque é um pavio grande. Ok. E lá em cima, né, já tá isso aí. Então, o esquema, essa que seria a ideia, tentar pegar um short aqui, porque as que mitigou, ele sacou essa liquidez aqui, mitigou essa região e retornou imediatamente. Então, no M15 aqui, podemos ver, eu vou desativar o H4, esse aqui é H4. Só para despoluir, mas dá para ver que ele está ali, né? Essa aqui é do H4, deixa eu botar aqui dentro. Pronto.
para a gente focar no que interessa, que é o M15. Como eu disse, eu já tinha começado, né? Dá para ver que a região de H4 ele tocou aqui, mitigou algo interessante que tinha lá, sacou liquidez, né? E começou o pullback do H4, né? Dá para ver aqui no M15, deixa eu apagar tudo. A gente começou o fim de semana num gap, né? Vamos lá. Então dá para dizer que, acredito eu, que a última supply, ou seria essa região aqui, ou essa aqui, eu acredito, o do gap, né? Então a gente tocou, fizemos uma reação e rompemos. Então aqui dá para se dizer que a gente teve a mudança de caráter, né? O choque, não sei se seria choque aqui, mas que seja. Aqui tivemos uma mudança de caráter, né? Que fizemos um topo, fizemos um pullback, o topo, rompemos o fundo, né? Mudamos o caráter, rompemos essa zona, né? Só que aqui embaixo a gente tocou nessa supply aqui, né? E não conseguimos romper, né? Então, teoricamente, a gente no M15, a gente teria que esperar romper isso aqui para confirmar. Se bem que ele rompeu aqui, tocou nessa, respeitou essa supply e rompeu esse fundo aqui, né? Embora deu muitos fail to close aqui, né? Falhou em fechar. Falhou em fechar, né? Mas, como é que se diz? Veio abaixo desse fundo aqui, né? Então, ficar de olho nessa região, eu pensei. Marquei o coisa como um todo, refinando no M1 para algo significativo. Eu cheguei nessa região aqui. Na verdade, eu tinha marcado esse pavio aqui só, e daí eu fui olhar no M15 que tinha um pavio lá. Cadê? Esse pavio aqui, e daí eu achei interessante marcar só esse pavio. Até pensei, talvez, em tirar essa pontinha aqui. Vamos ver o que daria, né? É, isso aí, daí que já tinha mitigado aqui uma parte, né? Seria mais ou menos esse pavio, né? Ok. Não sei o que é essa caixa. Ah, tá, é o asiático. Tá, aqui é o range asiático. Eu escolhi essa cor agora. Não tô gostando muito, pensando bem. Deixa eu mudar. Melhor. Um azulzinho, né? Que eu confundo muito com as cores. Ok, estávamos no range asiático, né? Então, como disse, né? Rompemos aqui, né? Mas ainda estamos no range asiático, né? Então, é de supor que essa zona aqui vai ser rompida, né? Mas podemos romper também o topo do asiático, né? Então, ficando de olho nessa região aqui para ver o que acontece, né? Vou voltar para o M15 para a gente poupar tempo, porque eu já vi tudo isso acontecer, né? Até tocar lá naquela parte que eu refinei. Tocou. Então, seria mais ou menos por aqui, né? Que a gente começaria a brincadeira. Opa. Tocou naquela região refinada lá do M1, né? E teve uma reação. Pronto. Eu vou dar uma pausa aqui, mas eu só terminar a explicação. Última supply antes de tocar lá foi essa aqui, última demanda, né? Ele tocou, como é que se diz? Ele reagiu. Última vela que deixou o imbalance aqui antes de romper foi essa aqui. Como podemos ver, pouco imbalance, mas deixou, né? Então, seria essa aqui a última demanda de se romper, porque aqui temos um sidebar, talvez isso até para refinar aqui, mas eu marquei toda essa região para ficar de olho. Então, eu vou dar pausa aqui, depois eu continuo. Depois da pausa para fazer os filhos dormirem, até perdi o contexto, mas eu estava aqui no H4, tinha mitigado essa região, né? Então,
tinha motivos para pensar num pullback, pelo menos até os 50%, né? Então, no M15, tinha mitigado aqui, só que respeitou aqui essa região, né? Então, quando voltou aqui, eu estava de olho aqui no M15, né? Deixa eu tirar o H4 para não ver. Nessa região aqui para possíveis reações, né? Então, eu estava no M1, né? Quando eu rodei antes, a primeira vez o backtest, eu tinha esquecido de gravar. Eu fiz a seguinte, eu pensei o seguinte, tá? Aqui tocou na região, né? Refinada lá, né? De M1 do M15, né? Aqui, claramente, a última fez o choque, a última demanda, né? Então, fez um flip aqui. E a demanda que levou ao flip foi essa aqui, né? A última reação que levou ao rompimento, né? Talvez até pudesse, como é que se diz, simplificar para essa aqui, mas a vela que levou, né, ao rompimento seria essa aqui. Então, eu tinha botado uma ordem pendente aqui. Tinha dado 10 pips, eu tinha botado, se não me engano. 10 pips, 5R. Joguei 5 para cima. 1, 2, 3, 4. Não, deixa eu ver. Eu acho que eu tinha botado aqui, daí eu puxei aqui. Algo assim, era 10 pips. Como diz, essa aqui era a tua do AB, né? Mas para não saturar muito, deixa eu ver aqui. 92. 8, 1, 2, 3. Deve estar 5 acima do desejado. 9, 5 é. Seria algo por aqui o que eu botaria, né? E daí disparei o negócio. Botei para tocar o baile, né? Rompeu mais essa zona aqui, então eu fiquei mais confiante até nesse negócio, né? A última zona, como é que diz? A supply que levou ao rompimento e a última que deixou em balance foi essa aqui, né? Então, eu achei que estaria legal, né? Então, cobri o topo lá para garantir. Só que daí tocou nessa região do M15 aqui e não rompeu de novo e começou a voltar. Vamos ver aqui. Ó, tinha segurado uma vez, tocou a segunda vez e segurou, ou seja, não tinha rompido ainda essa região. Eu pensei, embora tinha rompido essa aqui, estava respeitando essa, né? Então, eu fiquei pensando, provavelmente aqui não foi a melhor entrada que eu podia ter feito, né? Deixa eu só ver isso aqui, como é que estamos. 100 e 475. Deixa eu quero salvar esse template. Feito, para botar a mesma cor. Tá. Deixa eu diminuir aqui que eu não quero que atrapalhe. E eu pensei, pô, eu não deveria ter entrado aqui já, porque não tinha rompido lá ainda. E deu pensando, talvez eu tivesse que. Não, eu não deveria ter entrado, né? E provavelmente quando eu visse que bateu nessa aqui e começou a reagir, eu botaria em break-even aqui, como o Flip Markets começava a dizer, né? Reagir uma região, melhor garantir, né? E daí eu analisei com mais calma. Eu entrei aqui, né? Como que eu disse. Deixa eu ver o que eu fiz da vida aqui, que eu já nem sei. Tá, a zona que rompeu foi essa aqui, mas só rompeu. A última vela antes de romper foi esta, né? No M1, né? Só que como que diz, a primeira eu teria botado por aqui, né? Para dar os 10 pips.
E nesse caso não teria pego a entrada, né? Se vai olhar, né? Só se eu tivesse botado aqui, né? Que foi a última antes de romper. Então, chegando por aqui, eu ficaria... Se tivesse pego a ordem, eu teria botado em break-even. Se não tivesse pego, eu estaria excluindo ela nesse momento do meu teste, porque, como eu disse, não havia... como é que não rompeu aqui embaixo, né? E eu deveria ter esperado mais a confirmação. Tá, então eu fiquei olhando aqui. Essa região aqui não tinha indução, né? Foi a última antes de romper, né? Essa região aqui do M1, mas não tinha indução, né? Aqui até tinha indução, essa aqui era a indução dela, né? Mas não sei se era suficiente, né? Mas tudo poderia ser usado como indução para a região lá de cima, embora parece que está tudo mitigado, né? Então eu pensei, melhor ver se o preço, aquele que o... esqueci do nome dele, o Kaluan ensinou, né? Que ele está usando, né? Tipo assim, espera dar um choque, romper uma estrutura, espera ver se essa aqui vai segurar o preço, e eu não vi ainda voltar para ver se vai segurar o preço, né? Para daí entrar. Então, como se diz, o que eu deveria ter feito é esperado, né? Para garantir. Tá, tocou nessa região aqui, né? Teria dado entrada naquela minha ordem, se eu tivesse pendurado, né? Mas eu teria... Não teria sido estopado que eu ia botar uma margenzinha lá, mas vê que... Deixa eu ver aqui. 617, 618. Um pip, ou seja, não sei se dá para considerar isso sweep ou não, né? Mas dá para ver que não deu uma rebolhada aqui, mas rompeu, né? Então temos essa última supply, essa última demanda aqui, né? E temos a supply extrema aqui que tinha gerado imbalance, parecia que tinha sido mitigada, né? Ela tem que segurar então e romper uma estrutura para baixo, para daí pensar em algo, né? Eu me toquei disso no meio do teste, né? Agora sim, daria para dizer. Legal, rompeu a estrutura. Ó, eu tinha essa região aqui, né? A zona que levou ao rompimento, como é que se diz? É essa daqui. Só que eu tenho um pequeno imbalance ali. Então, o melhor seria essa ordem aqui que eu botei, né? Ok, a última zona. O certo, vamos botar aqui. 10 pips redondo, né? Então, botaria no mínimo 2 para cima. O spread é para cima, né? 5. 1, 2, 3. Oh, botei errado. 1, 2, 3, 4, 5. Daria bem no corpo dessa aqui que para pendurar a ordem com 10 pips. Estou tentando limitar em 10 pips, né? Vamos ver o que daria. Se não me engano, busca aquela ordem, mas eu não me lembro mais. Até agora nada, né? Tá, aqui teria buscado a ordem. Buscado mais ainda, né? Tá, deixa eu ver. Até aqui só que eu tinha olhado, não vi mais adiante. Se eu tivesse botado justo aqui, ó, teria estopado por causa daquele pequeno imbalance mesmo, né? Eu vou medir. 3 pipetes, a folga, justamente tapou o imbalance. Ou seja, se eu quisesse ser precavido, eu teria que ter botado aqui no imbalance. Queria ser bem botado no imbalance e dado uma folguinha, né? De meio pip, né, pro spread. Né? Ok, mas eu botei lá em cima, né? Vamos ver o que vai acontecer, que eu não vi o resto. Deixa eu aumentar a velocidade agora. Tá. Tocou nessa região aqui. Novamente, se recusar fogo aqui, se começar a falhar, tá na hora de botar em break-even, né? Eu vou pro M15, então, ver esse negócio com calma. Tá. Onde é que poderia ser o alvo desse negócio? Alvo de 1 para 5 seria aqui embaixo, né? Vamos ver.
Esse fundo rompeu aquele topo, então ele é forte. Não poderia pensar. Tô vendo que aqui até uma protegida da M15, né? Então o alvo teria que ficar talvez aqui. Vamos deixar primeiro num para 5, ver o que acontece, e depois a gente pensa. Eu ainda não sei o que acontece daqui para diante. Eu não trapacei. Em algum lugar eu teria botado aqui em break-even. Provavelmente quando rompeu essa zona aqui. Mas vamos ver. Teria saído no 0 a 0. Tá. Ok. Esse seria o trade, né? O trade que teria sido pego às 4h15 da manhã. O que eu fiz de errado aqui? Bom, tecnicamente, eu não fiz nada de errado, eu acredito, que eu esperei todas as confirmações. O que eu poderia ter feito diferente? Então, o alvo primário aqui, nós estávamos numa tendência, estava bullish, né, no bullish, até que era o alvo do M15, rompemos a estrutura para cima, né? Vamos tirar isso aqui que é só atrapalhar. Então, esse pullback até os 50% do M1, até a região prêmio, eu poderia ter esperado, agora pensando. Então, eu deveria ter identificado alguma região aqui dentro para traçar meu alvo. Vamos ver qual que seria. Vamos para o M1, nessa zona grande. O que a gente tinha aqui de significativo? Primeira zona que deixou em balance, essa aqui. Tínhamos essa região e praticamente um flip aqui. Tínhamos essa zona aqui, né? Última antes de romper, né? Como quando a gente está definindo o alvo, a gente tem que ser mais conservador, seria nessa aqui de cima. Vamos ver onde bater. Justamente, na de cima. Meu alvo teria que ser aqui. Ok, deixa eu só ver aqui, altura, coordenadas. 98116. Um pip abaixo. Aliás, um pip acima, para garantir. Tá. Aqui deveria ser meu alvo pelo M15, né? Eu deveria supor que aqui seria uma região que eu deveria ter como alvo, porque, como é que se diz? Sacou a liquidez aqui do asiático, mitigou essa região, né? E eu teria que fechar, né? Tá, além disso, o que mais? Então, se eu quisesse um risco retorno maior, eu teria que botar um stop menor, né? Vamos lá no minuto de novo. Como é que se diz? Eu estava na dúvida entre entre entrar aqui, como eu disse, né? Por causa do imbalance ali, né? Que alternativas eu teria? Eu poderia ter, opa, essa aqui, a vela que deixou embaixo. Se eu entrasse nos 50%, eu teria perdido.
Eu poderia ter entrado talvez nos 75%. Vamos tentar. Tentar um stop menor até dar um que renda pelo menos 1 para 5. Ó, no 1 para 75 teria dado. Como é que se diz? Teria dado 5 para 75, teria buscado a ordem. Seria algo útil, né? Mas eu não sei se isso seria algo interessante de se fazer, né? Outra alternativa seria eu botar a entrada aqui e ir baixando até dar o 5 para 1. Vamos ver se eu botasse aqui, por exemplo, 4,41, né? Já diminuiu, eu tinha botado, acho que era aqui, né? Eu tinha subido, vamos botar aqui. Eu tinha um imbalance aqui, é o mínimo que eu poderia ter botado aqui, né? E se eu botasse não tem muita mágica, né? O que eu faria eu não sei. O mais seguro, com certeza, seria eu colocar aqui assim, que daria os 75%, cobria lá. 78, vamos dizer. Vou botar aqui 80 para ver o que aconteceria. 80 meu stop. 5,35, né? E desceria um pouco, daí. 1, 2. Será que deu 5 pips para cima? Ou, como é que se diz? O spread é para cima, não para baixo. Botava exatamente aqui. 78 pips, daria 5,5. Não, aqui já daria 5,35. Deixa eu ver. Que na verdade eu tenho que cobrir as taxas, 86. Teria que ser aqui, não tem 74. 73, quanto? 75. Tem que estar aqui em 70. Já nem sei o que eu estou fazendo. Tem que estar 74 aqui. 1, 2. Tá. Agora vamos botar 80. Pronto. Isso aí. Dos 75% até dar o 5 para 1. Seria uma ideia legal. Isso eu poderia ter feito, né? Para garantir o 5 para 1 aqui. Alternativa 1. Alternativa 2, quando rompeu a estrutura, né? Fazer aquilo que eles usam na Phantom. O pullback que levou à entrada do meu trade é esse aqui. Então eu poderia ter botado em break-even aqui. E então a cada rompimento aqui do M1 eu ia baixando o stop. Aqui botaria aqui. Rompeu, bota aqui. Rompeu, bota aqui. E acabaria saindo aqui. Não sei. O melhor é esperar, como meu alvo era aqui, botar no break-even aqui, provavelmente. Rompeu aqui, né? Se voltar, tentar pegar de novo, né? E depois que bater o alvo aqui, aí sim pensar, ficar de olho, né?
última supply aqui, né? Região de flip. Eu não sei se dá para considerar com toda essa intensidade, né? Mas digamos que eu tivesse região de FIP, rompeu lá, rompeu aqui, segurou nessa e começou a respeitar as supplies, né? Teria dado entrada aqui, agora eu tô... Ó, respeitou, até deu uma liquidadinha aqui, mas segurou essa aqui, né? No momento que eu vi que começou a romper tudo, voltou aqui, respeitou essa supply, meu break-even poderia ter sido para o restante, né? Digamos que a primeira parcial foi aqui, né? Eu poderia ter botado aqui, porque foi a última zona, né? Deixa eu tirar essa aqui. Aqui, né, seria a zona, né? Quando rompeu aqui, flipou, né? Tocou, reagiu e foi, né? Então, aqui poderia ter sido nosso break-even. Claro que uns 5 pips acima para garantir, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o restante do trade teria saído aqui assim, 3,85. Tá bom? Teria sido uma operação legal, né? Vamos voltar no tempo, então. Então, tentar ficar de olho no alvo, assim, né? Aqui eu... como é que se diz? Até aquela primeira entrada que eu tirei, que provavelmente eu tiraria no mercado, que era arriscada, porque eu não tinha visto ainda se as supplies tinham segurado, começou a subir com força, né? Se tivesse pego, né, eu teria mandado break-even e tudo. Até não teria sido estopada, que eu teria uma folguinha e atingiria o mesmo alvo. Tudo bem. Então vamos ocultar essa aqui para dar visibilidade e vamos para M15. Nesse momento, a gente tinha o que aqui? H4. Estávamos na região premium de H4, né? E o H4, deixa eu voltar para o H4 que eu já nem lembro. Sob o risco de ver spoiler. Estávamos na região premium de H4, depois de cortar aqui. Imagina-se que ele deveria vir em algum lugar aqui, né? Chegou bem próximo, né? Então, bem pelo centro, assim, né? Não seria a coisa mais segura do mundo. Vamos ver o diário. Sim, o diário tinha batido nessa região, era de se esperar um pullback, né? Embora tá bem consolidado. Né? Vamos voltar para 15 minutos, então. Ok. Aqui a região de M1 refinada dentro do M15, né? Tínhamos sacado essa liquidez, tudo. Tocamos na região aqui, né? Tínhamos essas duas aqui como potenciais. Nesse momento, poderíamos ficar de olho para ver eventuais reversões, né? Do M15. Que até então tá legal, ele tinha rompido estrutura aqui, né? A última demanda que levou ao rompimento aqui foi aqui, né? Dá para ser até esse pavio. Demanda não, supply. Começa a chamar de zona porque eu misturo todas as notas. Supply. Tá. Legal. Segurou aqui nessa zona, né? Uhum. Não tinha por que eu pensar em compras nesse momento. Poderia até pensar em vendas, mas como não rompeu essa aqui, segurou tão perto, abaixo dos 50% e perto dessa região aqui,
Não sei se seria a melhor coisa. Talvez fosse interessante ver romper aqui e daí ver o que segurasse. Porque não estamos lá naquela maravilha. Tá. Realmente não seria um bom lugar para compras. E dá para ver que essa supply que ele gerou aqui, que eu não tinha marcado no 15, ele respeitou, né? E não digo que rompeu, mas já uh, não rompeu com o corpo, mas desrespeitou essa zona. Pode ter sido usado com liquidez para ir lá mais para baixo, né? Eu vou ter que tirar essas zonas de M1 aqui, que tá muito bagunçado. Continuando a gravação aqui, eu ajeitei os negocinhos aqui, né? Ok, tínhamos rompido aqui, né? Sei lá. Quando rompeu aqui, já nem sei. No M15 a estrutura é meio caótica. Ok, desrespeitamos aqui. Então, poderíamos pensar em ver alguma compra nessa região aqui. Não sei se segurou, nem quero ver, né? Esse é o propósito. Mas desrespeitou aqui, né? O que eu queria ver é meu trade. Se eu seria estopado naquela coisa, naquela situação. Tá, seria sido estopado e desrespeitou aqui essa última supply, né? Inclusive a de cima aqui, né? Embora não desrespeitou o topo, né? Se eu tivesse com stop lá em cima, ainda estaria no jogo, né? Mas eu já teria botado um break-even nessa altura, então. Ok. Então, dá para se ficar de olho nessa região para uma possível compra. Já que, como o fail to close é um pullback complexo, né? Pode ser que o pullback esteja terminado por aqui. Vamos ver devagarinho. Criando liquidez. E foi embora. Ok. O que tivemos aqui? Pode ser que volte mais, é claro, mas a gente reagiu ao range, né? E é uma coisa estranha que esse range tocou a primeira vez, reagiu, tocou, reagiu, tocou, reagiu, tocou, reagiu. Isso aqui tudo, né? Dá pra ver que é o que ele fez, né? Vamos ver se teria dado entrada aqui dentro. Esse digamos assim, fundos duplos, né? Liquidez, mas aqui ele usou essa liquidez desses fundos triplos, né? E mitigou alguma coisa que eu não tô vendo, né? Ok, aqui foi subindo bem, corretivo, né? Tá. Tínhamos aqui a última supply, essa daqui. Não rompemos com o corpo, não rompemos com o corpo. Aqui, fechou com o corpo. Nessa aqui, né? Ok. Zona que levou ao rompimento. Nenhuma, né? Seria lá no. A menos que o cara pegasse tudo isso aqui, não teria pego a ordem. Mas digamos, aqui simplesmente fez o rompimento. Temos que ver se isso aqui vai segurar de alguma forma. Tá. Primeira vela engolfada seria essa aqui.
A do lado seria um inside bar, né? Digamos, foi a última reação antes de romper, foi abaixo da anterior, né? Dá para se dizer, né, que rompeu, tocou aqui e rompeu esses topinhos aqui, né? Fechou acima de várias coisas aqui, né? Daria para se considerar que respeitou essa região, né? Mas não respeitou a de cima, né? Uma entrada bem perigosa, né? Mas digamos, o que que eu poderia estar de olho nessa altura? Poderia pensar o seguinte, ok, uh, o M15 estava confirmando, né? Embora, o meu range aqui estava meio grande, é claro, né? Eu teria que ser precavido. Mas tocou, tocou depois desse toque, quando tocou realmente ali, rompeu, respeitou, rompeu essa outra aqui, né? Que gera uma supply chain, né? Então, eu poderia ter considerado o seguinte: a última order block que levou ao rompimento dessa zona seria essa aqui. Poderia pôr o stop lá no fundo, 11 pips. Muito grande, né? Se vier aqui, vai mitigar mais a fundo aquela história, né? Deixa eu ver, não tem nada de imbalance aqui pelo caminho. A primeira zona que deixou imbalance é essa. Então, o mais recomendado talvez seria cobrir 48. Daria para botar os 5 pips aqui, né? Vou usar as mesmas cores do outro. Aqui acho que é 20. E aqui é esse azul, né? 15, acho, 10. Mas eu confiro. Yes, por que não agora? 10% daquele azul, 15% do preto mesmo. Eu podia botar o azul marinho, né? Ok, eu penduraria a ordem aqui. Muito fácil ver agora, né? Mas como é que se diz? Foi um flip aqui, né? Se rompesse aqui, mas não tinha nada mitigado, ou seja, não tinha nada por mitigar. Não tinha motivos para crer que ele iria mais abaixo, né? Se for, seria para romper, né? Se quisesse pegar essa ordem, seria assim. Já tinha confirmado várias coisas, né? Vamos ver no M15 aqui, como é que estaríamos. Bom, esse topo aqui foi incapaz de romper esse fundo, então ele era fraco, né? Então poderíamos supor que ele iria por abaixo. E vamos ver se vai. Acho que ele era forte, na verdade.
Já vi que não atingiu o alvo. Vamos pensar mais a fundo. Qual o problema aqui? Do fraco e forte. Provavelmente eu estou vendo, estou com o meu gráfico muito poluído, eu não estou vendo direito a estrutura. Vamos desaparecer com tudo. M15. De volta ao M15. Vou tirar esse logaritmo. Bitcoin. Tá, ok. O que tínhamos aqui? Vamos tirar o SH4, deixa limpo o gráfico. Tira até o que os dois. Tá. Havíamos rompido estrutura aqui. Boss. Então, aqui tivemos muito feios do close, né? Não vou botar tudo que é feito close para não poluir. Finalmente rompemos a estrutura. Ok. Quando rompemos aqui, digamos que o fundo era lá embaixo. Não vamos tão longe, que senão vamos ficar malucos. Tínhamos esse topo. Falhamos em romper. Aqui abriu com o gap acima, mas dá para dizer que aqui rompemos. Boss. O que levou ao rompimento? Ou essa aqui, ou a de baixo. Vamos supor que fosse a de baixo. Tínhamos um feio do close aqui. Coisa para melhorar. Eu estou me perdendo um pouco na estrutura do M15. Eu tenho que, no progredir, eu tenho que atualizar ela melhor. Aqui sim, tivemos o boss. Então, o que levou ao rompimento de estrutura foi isso aqui. Falhou em romper, mas depois rompeu, então eu vou marcar uma linha só para não ficar me estressando. Rompemos, ok. Quando rompemos o fundo foi aqui e rompemos novamente aqui. Este topo rompeu o último fundo. Então, ele era fraco, realmente. Falhamos em romper, etc. Quando estávamos aqui, que pegamos a ordem, vamos botar
Nesse momento, né? Esse topo era fraco, porque falhou em romper aquele fundo, né? Então, nesse momento aqui não tínhamos rompido lá, né? Rompemos aqui, o fundo da nossa estrutura estava aqui, o topo ali. Mas estávamos bullish, não tinha por que botar o alvo só aqui. Então, o alvo era lá mesmo. Isso aí. Quanto que deu isso aqui? Ok. 12 para 1. Parcial aquela em 5 para 1, poderia ser. Bota no break-even. E o que teria acontecido, né? Não, não teria ainda pegado, né? Mas, como é que se diz? Vamos ser no H4. Esse topo no H4 é fraco mesmo, porque não rompeu aqui, né? Realmente ele vai dançar. O mais interessante, talvez, aqui, se a pessoa quisesse potencializar, né? Deixa eu botar de novo o M15 aqui. Mostrando de novo. Acho que vou ter que parar de botar esse prêmio desconto do M15 e usar o olhão. Protecto também, a gente tem que passar a bola. Ok. O que eu poderia ter feito, talvez, é olhado, tá, essa aqui é fraca, em tese, mas vamos olhar no M1 se teria alguma coisa lá dentro mais significativa. Tipo assim, em vez de botar na ponta, colocar na última zona interessante. Daí teríamos batido o alvo rapidamente. Quanto que daria isso aqui? Dez para 1, né? E deixava os 20% rolando no topo da H4, que seria justamente esse topo falhou em romper esse fundo, então ele é fraco, poderíamos botar aqui. Seria os trades do dia. Esse segundo eu não teria pego, assim, eu fui em hindsight, né? Eu olhei depois se teria como entrar. Esse aqui provavelmente eu teria pego, de 1 para 5, né? Então, a favor da tendência, com um stop de 5 pips. Aqui foi mais pips, foi 8, né? Teria título legal, e é isso. Acho que eu vou publicar isso aqui lá no grupo para ver o que o pessoal acha. Era isso.